Meu nome é Bolivar Domingues Ferreira, nasci lá em Buriti Alegre. Né? Minha mãe, realmente, aliás, até sou lá da Mata Azul, município de Buriti Alegre. Né? Quando a minha mãe estava esperando, nos dias de eu nascer, meus pais me levaram para Buriti, eu nasci em Buriti. Inclusive, o médico parteiro era o doutor Guilebaldo Almeida de Menezes, né? Estamos falando hoje eu estou com quase 80 anos, né? E minha vida, vivi uma parte da vida lá pelas roças, né? Aquelas fazendas lá. Meu pai foi professor, né? E mudava muito, às vezes lecionava uma época numa fazenda, outra época noutra fazenda, até que nós fomos para a fazenda do meu avô, que é lá na Mata Azul, né? E moramos lá uns anos. Aí, em seguida, passado um determinado tempo, meu pai resolveu mudar para a cidade de Buriti Alegre, onde eu vivi lá há muitos anos, em Buriti Alegre, né? Falar não só sobre meu pai, mas para mim é como se eu estivesse numa noite de luar, onde é que as estrelas piscam, né? De tão satisfeito que eu estou em falar sobre Buriti Alegre, o tanto que a gente gosta da cidade de Buriti Alegre, dos amigos lá de Buriti Alegre, embora a gente está muito tempo fora da cidade, já mudou de lá há muitos anos. Mas meu pai teve uma história muito assim, importante no correr da vida. Ele, devido a certas consequências da vida, ele foi peão de boiadeiro, ele foi servente de pedreiro, né? Ele foi professor, lecionou em várias fazendas. Né? E eu lembro, na minha infância, quando eu era criança ainda, lembro quando eu lecionava numa região chamada Fazenda Vazante, perto lá do Rio Paranaíba. Depois foi para uma outra localidade chamada Palmito, né? Que foi também uns anos, e depois foi para um outro local chamado Vertente Rica. Isso tudo era município de Buriti. Qual que era o nome dele? Custódio Domingues Ferreira, mas era conhecido como Todd. E sua infância, então, a maioria de sua infância foi na fazenda e em Buriti também? Uma parte da minha infância foi na fazenda, né? Inclusive até estudei em escola rural até segundo, terceiro ano. Depois fui para Buriti. Meus pais mudaram para a cidade de Buriti, e lá em Buriti é que eu terminei o primário, naquela época era primário, e comecei o secundário, né? E justamente no Colégio Pedro II, né? Que onde terminei o secundário, lá no Grupo Escolar Pedro II, né? E fiz também no ginásio Buriti Alegre, na época do Padre Nestor. E os divertimentos que você tinha em Buriti Alegre naquela época? Os divertimentos que a gente tinha lá era brincar de biloca, né? Brincar de finca, né? Aí esses brinquedos de brincar a gente arrumava a árvore mamoneira. Então a gente espelava ela e fazia perneta, andava de perneta e tal, né? Vocês são o nome eu não sei assim falar, mas a gente pegava roda de bicicleta, né? Aquilo ali, pegava um ferro lá, então brincava, eram esses brinquedos que a gente tinha lá. A maior parte de telefone, a gente brincava de telefone, era 2 caixas de fósforo, né? Você ligava um cordão, né, numa caixinha e o cordão na outra. E uma distância, vamos dizer assim, de 30, 40, 50 metros, um ficava de cá, o outro ficava. Era o telefone que nós tínhamos, brincava de telefone naquela época. E você mudou de Buriti Alegre com quantos anos de idade? Eu sou de 39.
no fim do ano de 58, começo de 59. Então foi quase 20 anos. E na sua juventude, você frequentou o CRBA assim, regularmente? Não, esporadicamente a gente ia, né? Naquelas festas, né? Porque tinham festas na cidade, às vezes. Muitas vezes a gente ia, mas não frequentava, não tinha aquela frequência, certo? A gente tinha uma outra classe social, então a classe não permitia que você vivesse aquela agitação da cidade. Nossa área de convivência era uma outra área mais simples, né? Você lembra assim de muitas histórias de Buriti Alegre, né? Quando menino, quando adolescente, até como adulto. Eu gostaria que você contasse alguma história assim curiosa da cidade que você lembra. A gente sempre, toda criança, né, ela gosta de futebol, né? Sempre tinha embora não jogava, não era bom de bola, não jogava bola, né? Mas sempre tinha o time, né? A gente, muitas vezes, torcia por um time, né? No caso, por exemplo, lá, a gente torcia por Buriti Esporte. Era torcedor do Buriti Esporte, né? Mas aí também, às vezes, jogava aquelas peladas, né? Jogava pelada lá, né? Mas e sempre que tinha oportunidade, você estava correndo atrás de uma bola, né? Podia ser barro, podia ser poeira, tudo tal. Sempre as brincadeiras era essa, né? E Buriti Alegre foi assim uma cidade muito violenta, né? Você possivelmente lembra disso. Se puder contar qualquer coisa a esse respeito, se você não quiser citar nome, você não precisa, né? Algum fato assim que você tenha presenciado na cidade. Olha, a criança, ela, na época, principalmente naquela época, nós estamos falando de 60, 70 anos atrás, né? A gente não tinha muito acesso à informação, né? A educação naquela época era diferente, a gente às vezes não saía à rua à noite, né? Às vezes, quando saía, ia em poucos, logo na vizinhança, por ali, não tinha, vamos dizer assim, liberdade mais que hoje, né, a juventude tem. Mas a gente, na época que passou, a gente sempre, às vezes, era cismado, vamos dizer assim, né? Eles falavam muito nos capa preta. Nós tínhamos medo de capa preta, mas nós nunca vimos capa preta, sim, quer dizer, nunca defrontamos com capa preta, né? E nem sabia o que era capa preta, né? E vimos também naquela época que a gente viveu lá, tinha, por exemplo, houve aqueles assassinatos, né? Prisão, né? De pessoas lá da cidade, né? Eu lembro, vamos dizer assim, tinha lá até, houve um caso lá eu estava lá no bar do Balduino, né? Aí um farmacêutico lá, que me foge o nome, até esqueci o nome, né? Matou um fulano lá, que era um pistoleiro, parece chamado Miguelzinho, que foi até em frente à casa que morava o seu Torada, né? Eu acho que era o dono da Rádio Clube lá, a gente a lembra, né? E passados tempos, as coisas são interessantes, parece que vão e voltam, né? Conversando com um tio dessa pessoa que morreu, ele me contou a história, né? Que no dia lá foi chamado, né? E não encontrou ninguém que ajudasse a ele a socorrer o sobrinho que morreu lá, né? Ninguém queria levar, até que enfim ele conseguiu um carroceiro. Esse carroceiro pôs o cadáver dentro da carroça e subiu a rua acima, né? Até
lá na residência deles lá. Então, essa pessoa me contou essa história. É uma história até muito comprida, né? Mas eu estava no bar lá. Inclusive, me foge a memória, porque fui pego, vamos dizer assim, de surpresa. Eu estava sentado numa mesa lá no bar do Balduino, encostado a uma parede, cuja, a partir de certa altura, tinha espelhos, né? Aqueles espelhos de propaganda e tal. Bala pegou lá, inclusive quebrou uma daquelas lá. E eu, justamente na minha direção, né? Então, levei muito susto na época, mas a gente não estava, era criança, não tinha noção praticamente de nada. Esse é um dos casos que a gente conheceu, que viveu lá em Buriti. Agora, um outro caso interessante também que houve, porque Buriti naquela época, o senhor estava falando que era muito violento, mas nós era criança, vivia num outro mundo, numa outra faixa. Né? Não tinha vivência daquilo e não tinha nem conhecimento, a gente não tinha conhecimento daquilo. Foi o caso de uma vez, um tio meu, né? Que tinha um armazém na Rua Americana do Brasil, lá na saída, chamava Corredor, né? E esse tio meu era uma casão grande, eu não sei se existe até hoje, né? Eram de portas, as portas eram portas de madeira e eram duas que fechavam, né? Eram duas placas que se fechavam, né? Eram várias portas, né? Aí esse tio meu tinha que viajar ou fazer qualquer coisa, um filho dele, o Zé, falou para o Zé ir vigiar esse armazém, ir lá enquanto ele estivesse fora. Mas acontece, aí o Zé falou, eu não vou sozinho, né? Medo, né? Aí eu não vou sozinho, né? Você vamos comigo, né? E eu, né, também fui com ele, mas nós ficamos lá. Mas tanto faz nós estarmos lá como não estar lá, era a mesma coisa, qualquer barulhinho nós, corria, né? Mas o que aconteceu é o seguinte, na região, no quarteirão em frente, sim, tinha um puxa-faca lá, que era conhecido por puxa-faca da Oripina. Hoje, para quem reside na cidade, ou às vezes acho que ainda existem algumas casas, ficava perto da casa sede da chácara do seu Pedro Alves. Eu não sei que tinha uma chácara lá, né? Era quase em frente assim. Então era nesse lugar que os peões de boiadeiro, porque naquela região Buriti Alegre era muito frequentado por muitos peões de várias cidades do estado, né? Porque ali é que tinha muitos comissários. Então os comissários levavam esses peões, ficavam lá em Buriti, até formar as boiadas para jogar no corredor, para ir para São Paulo, para Barretos, ou para onde é que for, né? Aí foi eu, Zé, nós fomos lá com a intenção de vigiar, quer dizer, era para dizer que às vezes podia ter alguma pessoa lá, né? Mas nós não, era criança ainda, né? Qualquer barulhinho a mais, saía correndo. Aí aconteceu o seguinte, que chegaram vários peões lá, nesse puxa-faca, né? Da Orpina, que falava puxa-faca da Pina, ficava quase em frente, assim, ficava em frente, uns 100 metros mais ou menos distante de onde é que nós estávamos. Né? Chegaram lá, em certo momento lá chegou, os peões tinham aquelas varas assim, ao lado lá de onde é que tinha o comércio, que eles chegavam e amarravam os animais. Mas naquela época o sujeito, o chique, né, era possuir uma mula, andar numa mula, né? E quanto mais bonito, quanto mais a riata fosse bonita e tal, né? Ali de argolas e tal, né? Então era o chique na época, era aquilo, né? Aí chegou esses peões, esses dois peões, não sei se eram conhecidos, que foi, nós estávamos lá, né? Era uma noite bonita, né? Fazendo calor, então nós estávamos lá sentados nas cadeiras, em cima da calçada, que era alta lá, no local que nós estávamos. Mas de lá avistava tudo. Aí nós, olhando o movimento lá e tal, e começou um burburinho lá.
as discussão e tal, né? E pá e tal, né? Aí pega aí, em certo momento, um daqueles peões deviam já estar bastante bêbado, né? Porque lá naquela época quase que não era cerveja, era pinga mesmo, né? Os caras enchiam a cara de pinga lá, né? E tal, né? E um daqueles peão pegou uma arma, uma faca, uma arma branca, e enfiou na barriga do outro lá, né? E aquela ali, então, né? Fez um corte grande e tal, e o sujeito pegou o que foi ofendido, né? Pegou a faca, né? Tirou a faca da barriga, porque nós vimos isso. Tirou a faca da barriga dele mesmo, né? E matou o outro, né? Matou o outro, né? E o outro ficou estrebuchando lá, vamos dizer assim. E o sujeito o primeiro que tinha sido esfaqueado, ele já estava dormente nessas alturas, né? Apareceu alguém lá, pegou o cabresto da mula, né? E tal, e entregou para ele e ajudou ele a montar. Ele montou na mula e seguiu. Só que ele seguiu para o lado que nós estávamos. Aí nós nunca tinha visto aquilo, aquela coisa estranha, já tinha, de uma hora para outra tinha gente, muita gente na cidade, no local lá, né? Aí nós, para dentro, fechamos a porta e tudo e tal. Mas só que ele passou na rua e virou à esquerda, né? E muita gente atrás, né? Porque aí ele ia naquilo, ele estava andando só por força, vamos dizer assim, de alguma coisa, porque o sujeito ele não acho que ele já era dormente e tudo tal. E foi, e em seguida ele virou de novo à esquerda. E certo ponto lá ele veio a caiu da mula, a mula, né? Ele chegou num determinado local lá, ele caiu. Mas só que ele caiu em cima de um senhor que estava deitado lá num banco lá, né? O senhor tinha feito uma prancha uma tábua de paineira, aquela ali, então era larga. Eu sei que um barrigudo lá, estava de inhô, né? O senhor inhô estava deitado tranquilo lá, nem sabia o que estava acontecendo. De repente o cara cai lá e morre em cima dele, né, lá, né? Então isso foi uma das coisas que ficou marcado na minha vida, que a gente, né, viu lá, né, lá em Buriti.